Olá, meninas. Eu sou Marta Esté. É uma alegria receber vocês aqui em nossa reunião de comunhão do grupo Uma Igreja Sem Paredes. Nós estamos semanalmente, né, todos os domingos, compartilhando as lições de vida. E essas lições, elas são realmente maravilhosas, né, de se ler, de se refletir. É um alimento que nos traz muita energia, né, e nos traz a cada semana ensinamentos de como nós lidamos com os nossos problemas, dificuldades diárias, e eu diria que esse conhecimento, através dessas lições, nos apoiam, né, no entendimento do Senhor. E nós vamos assim desprezando o nosso próprio entendimento, né, andando no entendimento dele. E para mim tem sido assim bênção reler e estudar essas lições e vir aqui na comunhão aos domingos para juntas podermos compartilhar aquilo que o nosso amado nos ensinou e falou aos nossos corações. Então, vamos compartilhar, né, sobre aquilo que ele falou, sobre a lição de hoje, é a lição Flutuando. Eu quero convidar a Clara para começar o compartilhamento dela. Fica à vontade, Clara, para compartilhar aquilo que o Senhor falou ao seu coração e sejam todas muito encorajadas. Olá, meninas. Eu sou Clara, em São Paulo. E essa lição ela veio assim de encontro a uma situação que eu estou vivendo, né? E como ela abriu os meus olhos de como se a gente não estiver totalmente apoiada no Senhor, confiando nele, a gente realmente ora, fala com ele, mas quando a gente percebe, está lá se inclinando mesmo com a situação ou com algum problema, né, que a gente esteja passando. Recentemente eu estou, né, na verdade, com um problema com um familiar e eu percebi assim as minhas irmãs muito agitada com a situação e a preocupação delas acabou me contaminando, assim. E ontem, né, eu estava orando, né, conversando com o meu marido celestial, e eu estava passando realmente essa situação para ele, assim, e eu o ouvi, assim, claramente me dizendo, você está pegando esse problema com a sua mão, dá ele para mim, deixa que eu vou, que eu estou no controle dessa situação, essa situação não é sua. Você pode orar, mas você não, você tem que orar e entregar. E eu confesso a vocês assim que eu me senti envergonhada assim de como noiva dele não ter, sei lá, conversado ou falado com as minhas irmãs da forma que a gente sempre conversou, mas ter entrado numa pilha assim de medo, de preocupação. Mas o nosso amado, ele é o nosso Deus que ele leva embora todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que tira a nossa paz, que de alguma forma vem tirar os nossos olhos dele, ele traz nossa confiança de volta, o nosso amor. E foi um momento tão maravilhoso que eu pude desfrutar ali com ele, que até todas as situações a gente entende que tudo nos leva até ele. Quando a gente aprende que, que tudo nós podemos levar a Ele, que tudo nós podemos levar para Ele, a gente percebe que até algumas situações que não são tão agradáveis nos leva para Ele, para pertinho dele. É maravilhoso quando nós estamos assim dentro de uma situação que como um mar assim com muitas ondas e você fala, não tenho aonde agarrar, eu não tenho um bote aqui, mas aí a gente lembra que ele está ali com a gente, com um barco, ou mesmo sem barco, em muitas situações, ele está ali com a gente. É só nossos olhos voltar para ele, que imediatamente vem a paz que excede todo entendimento. É isso, meninas. Sejam encorajadas. Kiara?
Olá, amadas, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz que meu marido celestial tenha permitido, que eu estivesse com vocês. Ultimamente, né, meu marido celestial tem trabalhado muito na minha vida profissional, porque eu ainda trabalho fora, e também no meu casamento. O que eu posso dividir com vocês, né, o que ele pediu para eu compartilhar com vocês, além do que a gente leu, ou vai ler, talvez até um pouco meditar um pouco mais nessa lição, né, foi um versículo de João, capítulo 16, versículo 33. Eu costumo ler a Bíblia, né, na Nova Versão Internacional, mas eu vou trazer para vocês na nova tradução da linguagem de hoje. Está escrito: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E por que que ele trouxe, né, esse versículo à minha memória? Ele trouxe para a gente compartilhar no sentido de que amadas, nós estamos aqui, nós sabemos as situações que nós vamos vivenciar em cada área da nossa vida, nós sabemos que há muitas situações a gente nem vai conseguir compreender o plano dele por completo, do porquê a gente está vivenciando aquilo, mas ele está segurando nas nossas mãos em todos os momentos. Ele veio à Terra justamente para que ele pudesse vencer o mundo e que nós pudéssemos, então, usufruir dessa vida abundante, usufruir da paz que só Ele pode dar. Então, amadas, o que eu venho trazer para vocês é até trazer um pouquinho do que eu tenho vivenciado hoje em dia, é que apesar de estar um bom tempo nessa jornada e etc., a gente sabe que tem situações que às vezes podem nos deixar com medo, ou talvez um pouco apreensivas, ou talvez que a gente não consiga entender o motivo da gente estar passando por aquilo. Mas, trazendo, né, o que eu tenho vivenciado, já fazia anos que eu não ouvia do meu marido terreno que ele me amava. E essa semana ele me disse que me ama. Então, assim, às vezes pode levar um tempo que a gente não compreenda, mas a gente também não deve, né, se atrelar a esse tempo. As coisas vão acontecendo no momento certo. E se em algum momento vocês duvidarem, ou estiverem tristes, ou estiverem com medo, apreensivas por algo, tenham certeza que Ele está fazendo. Tenham certeza que Ele está com cada uma de nós. Tenham certeza que Ele vai cumprir cada uma das promessas dele para vocês. Então, amadas, sintam encorajadas, apesar de tudo, apesar dessas situações, podemos sim contar com Ele para flutuar diante de qualquer adversidade. Ele está aqui porque ama cada uma de nós. É isso. Boa tarde, meninas. Vânia, em São Paulo. Uma alegria muito grande estar aqui, conversando com vocês hoje e louvando o nosso amado, né, Marido Celestial. Essa lição flutuando, eu fiquei meditando nela o dia todo. E como eu estava atrasada nas lições, eu fui ouvir a lição sobre a questão dos filhos e o Pai Celestial, dele o nosso Senhor e Salvador se transformar em Pai Celestial delas. E eu ouvi o podcast das meninas e fiquei muito impactada, né, com o que aconteceu com cada uma. E aí juntando as duas lições, o Espírito Santo me mostrou essa importância de você colaborar, né, com o Espírito de Deus. Então ela fala do flutuar na prancha, lá no skate, no neto dela, que ali era como uma aparelhagem que você tem que conhecer e você tem que colaborar com aquela aparelhagem para você conseguir se manter em equilíbrio em cima e não cair, né? E da mesma forma, com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, se a gente não colabora, não deixa ele levar, né, no flow como ele acha que deve ir, a gente acaba
tropeçando e caindo, porque ele conhece todas as coisas, né? Ele nos formou, ele sabe o nosso design, os nossos desejos, sabe tudo. E eu queria colocar uma situação que eu vivenciei em relação à minha filha, que ela tem muitos desafios em relação ao pai dela terreno, e hoje ela ia fazer uma prova de um triatlo, que é um esporte bem desafiador, que tem que nadar, correr e pedalar, que é um esporte que o pai terreno dela pratica. E ela, como ela sempre quer agradar ele, ela tenta, né, fazer esses esportes também. E hoje ela ia competir com o pai, e eu estava muito preocupada, porque eu acho super perigoso nadar no mar, enfim. E aí o Espírito Santo me levou muito a ter calma e paz no coração e dizer assim, deixa correr e confia. E ontem, antes dela ir para a viagem, para a prova, ela pediu para orar. E a gente se deu as mãos e oramos em relação a como ia ser o dia de hoje, a prova e tudo mais. E ela, há pouco, né, ela me mandou uma foto que ela tinha, inclusive, conseguido um pódio de segundo lugar e que tinha corrido tudo bem. Ela até me mandou uma mensagem dizendo, mãe, eu sobrevivi, né? Então, a lição que a vivência de hoje me deu é que a gente realmente tem que confiar em Deus, colocar as coisas na mão dele e acreditar que ele está no controle e ele vai no final vai dar tudo certo, se a gente só confiar. A gente não adianta puxar as coisas para nossa mão achando que a gente domina tudo, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, no sentido de louvar a Deus mesmo por ele ser esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, perfeito, amoroso, e que está cuidando da gente 100% do tempo, né? Então, que a gente tenha mais fé e confie, realmente entregue e confie, aguarde nele, né? Então, sejam encorajadas. Oi, meninas, boa tarde. Eu sou a Kemily, em São Paulo. Faz bastante tempo que eu não estou aqui nesse canal de comunicação, né? Mas eu quero, assim como o meu relatório, que foi publicado esse mês, eu quero dizer que eu não estou em alguns canais, mas eu quero louvar o Senhor, assim, como que esse ministério nos traz para perto, o como a gente consegue levá-lo para cada lugar, né? Ele está com a gente, assim como o nosso amado está com a gente. Então, tudo isso faz muito sentido, e a cada dia que passa o ministério faz mais sentido na minha vida, mesmo com tantos anos já de caminhada aqui, de jornada, eu me encanto sempre, né? O que eu tenho para compartilhar hoje com vocês é isso. Tenho vivido um mês com muitas coisas acontecendo, passeios, atividades com meu filho, mês de férias minha foi intenso, né? Tanto é que eu não pude estar presente, foi alegre, foi feliz, mas não foi desprovido de provações, não foi desprovido de situações novas e difíceis. Também, né, devagarzinho a gente vai compartilhando, mas o que mais me alegra é ter esse material, é ter o alimento, e a cada dia, mesmo às vezes nem respondendo ali, dando um clique no coração, eu estava conversando com vocês, eu estava compartilhando. Então, através de cada relatório, eu conversava com meu amado e estava com vocês, estávamos juntas. Então, como é importante, né, a gente está aqui, ele tem dia que está mais feliz, dias que estão menos, mas assim eu vejo quanta transformação e quanto milagre a cada dia ele faz nas nossas vidas, através, às vezes, de uma palavra, às vezes é um milagre grandioso, às vezes é uma única palavra que a gente lê num relatório e nos tira do medo, e nos tira da confusão, né? E eu acho que isso, ouvindo um pouco o que compartilhou da lição, é isso que ele quer fazer com a gente. Então, nós vamos devagarzinho, entendendo como funciona, e a gente não tem que fazer tanto esforço, porque quando a gente faz um esforço nosso, a gente cai. Foi isso que eu entendi, né? Eu vou depois novamente meditar. E quando a gente deixa fluir, um dia atrás do outro, é um milagre atrás do outro, é uma bênção, e ele vai nos equilibrando, e a gente acaba caindo menos, às vezes nem caindo, a gente só dá aquela bambeada, mas a gente não cai, porque ele nos segura, ele não vai deixar a gente se ralar toda, tenho certeza que não, porque estamos com ele,
né? E é isso, muito obrigada por eu ser encorajada aqui, muito feliz de estar de volta, muita saudade mesmo, meninas. Um grande beijo. Elisa? Elisa caiu? Caiu. Frida, querida. Olá, meninas, queridas. Que alegria, né? Poder estar aqui, rever, né? Meninas que tinham um tempinho que não vi o rostinho, né? E hoje estou tão feliz de tê-las aqui novamente. Sejam bem-vindas, queridas. Senti muito a falta de vocês, né? Mas tudo tem um tempo determinado, né? Essa lição de hoje, né? Flutuando, né? Eu gravei o podcast dessa lição para publicar no nosso blog. E eu, enquanto eu estava lendo, né, e gravando o podcast, eu estava meditando, né, na forma como é, a história, né, foi contada, né, daquele skate elétrico, né, do mecanismo, né, de equilíbrio. E eu, assim como a Vânia, fiquei também pensativa, né, muito pensativa naquele skate elétrico, né. Eu já confesso que eu já vi alguns por aqui, né, que na Europa é muito comum esses aparelhos, né, mas quando eu fui ler o artigo científico lá, depois eu fui ler, né, onde fala, né, que a ciência está descobrindo formas de fazer aquele brinquedo levitar, né? E eu fiquei assim pensando, falei, nossa, meu Deus, né? O avanço, né, da tecnologia e eu tive realmente que ler com o olhar espiritual, né? Porque com o olhar carnal, físico, a gente não consegue acreditar, né, no impossível. E eu fiquei pensando da importância, né, se conseguirmos esse equilíbrio de flutuar acima de qualquer adversidade, né? Que maravilha, né? Poder alcançar isso. Então, renovar a mente, né? Com essa lição, a ter acesso a esse conhecimento é muito importante. E assim, se formos olhar para trás, né? Tudo que já vivemos nessa jornada, tudo que ele já fez na nossa vida, né? Desde as pequenas coisas até as grandes, né? Às vezes eu fico pensando assim que ele tem feito coisas tão grandes na minha vida que se não fosse o amor dele, né, por mim, né, o que teria sido de mim, né? E eu penso, né, sem esses conhecimentos, eu acho que eu não tinha alcançado esse nível de fé, né, para flutuar nessas adversidades e conseguir alcançar, né, a vitória, né, de tantas situações, né? Se eu for ficar aqui contando, ficaria noites, né? A noite inteira contando tantas coisas, né? Que bom que temos, né? O blog para guardar os nossos relatórios de louvor, né? Os nossos testemunhos, porque é tão maravilhoso, né? Às vezes eu dou uma olhada assim, né? Volto, né? Relendo, né? Os meus próprios relatórios de louvor, né? Para lembrar, né? Porque quando a gente escreve numa empolgação assim tão grande, é uma emoção tão gostosa, porque eu costumo escrever sempre quando eu estou com o coração aquecido e quando aconteceu a bênção, né? Quando eu recebi aquele milagre ali, eu corro para escrever. Então, assim, as lágrimas ainda de alegria ainda está ali presente, né? Então, voltar novamente e reler, né? Eu sinto a mesma alegria e a fé aumenta, né? O que ele fez naquele momento, ele ainda né, é o mesmo Deus, né, do impossível que faz todas as coisas, né? Então eu acho que essa lição é assim, é uma chave, né, revelada para nós, né, de que confiarmos totalmente, né, que ele é o nosso mecanismo de equilíbrio para que nós possamos nos elevar e flutuar, né, acima das adversidades, com certeza, segura, livres, né? Eu acho interessante porque a lição fala assim, se você está flutuando, né, acima da adversidade, você está com as mãos livres.
e com as mãos livres, né, você pode fazer tudo o que você quiser, né? Você está completamente livre, não está seguro, não está segura em nada, né? Apenas nas mãos dele. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas, pelo compartilhamento. Eu sou Marta Esté e relendo essa lição que, como vocês, algumas de vocês, né, eu li essa lição há muito tempo atrás e relendo hoje, né, foi realmente um renovo na minha mente e é realmente assim que funciona, né? A confiança em Deus, depender do equilíbrio dele, não do meu, não é mesmo? E confiar no Senhor de todo o nosso coração, eu acho que é a chave para o nosso relacionamento com o nosso amado. E sabemos que isso só pode ser realizado por meio dessa fé nele, né? Confiar nele para nos elevarmos, para flutuar com ele. E o que eu aprendi com essa lição e que ele falou comigo é que eu preciso depender dele, confiar na justiça dos seus caminhos, buscar ser guiada por ele, né, nos caminhos, em todas as circunstâncias da minha vida. E quando a autora falou lá na lição, eu achei muito interessante que ela relata. A maioria das pessoas tenta se equilibrar, inclinando-se, mas o skate possui um mecanismo de equilíbrio embutido. Então, quando as pessoas tentam se equilibrar, inclinando-se, isso faz com que caiam. E eu fiquei pensando sobre em como a autossuficiência, suficiência, né, a autodependência, né, de muitas pessoas nesse mundo tem sido, né, a ruína da humanidade, né? Um dos grandes erros nossos é o nosso esforço contínuo, como foi falado por algumas aqui, o nosso esforço para viver independente de Deus, enquanto outros até mesmo ignoram Ele nas coisas que fazem. Porém, eu vejo, nós temos aprendido que é necessário que a nossa confiança esteja completa no nosso amado, pois é a única posição correta que nós devemos tomar, né? Estar ao lado dele, tendo a confiança nele. Então, eu penso que é nossa responsabilidade nos colocarmos nas mãos do Senhor, através da nossa entrega, através do estudo da palavra do Senhor, através da nossa comunhão com Ele, confiando, dependendo e descansando nele. Porque esse é o foco que nós precisamos ter, a nossa confiança e o descansar nele, né? E ao aplicar esses princípios dessa lição, né, de confiar, de entregar, para que nós sejamos elevadas, né, possamos flutuar, nós nos damos conta do peso que muitas vezes nós carregamos. E somente quando nós encontramos esse equilíbrio, né, que nós encontramos somente quando estando com ele, né, quando ele é a nossa fonte. E aí nós entendemos que nós não podemos nada sozinhas, nós não podemos carregar em nossos ombros, que são tão frágeis, né? Um peso tão grande. Nós precisamos levar até Ele tudo que nos aflige, tudo que nos machuca, tudo que nos entristece. Assim nós poderemos realmente flutuar sobre os problemas que esse mundo muitas vezes traz para as nossas vidas, se apresenta para nós, né? Só assim, confiando, entregando a Ele essas inquietações das nossas vidas é que podemos flutuar com Ele. Então, que nós possamos hoje sempre reconhecer a supremacia dele, né? A sua grandeza em tudo que nós formos fazer. Assim nós poderemos ter certeza de que ele, como diz lá, né, a passagem que está na lição, ele endireitará as nossas veredas. Era isso que eu queria compartilhar, uma lição curtinha, né? Bem pequenininha, mas gostosa de ler e que nos leva realmente a refletir se nós estamos realmente entregando os nossos caminhos, estamos realmente descansando, né? Confiando no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiando ao nosso próprio entendimento. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, agradecendo a todas vocês por terem estado aqui, né, pela disponibilizarem o tempo de estarem aqui compartilhando conosco. Ah, parece que a Mila quer compartilhar, né? Pois não, Mila, fica à vontade, querida. Será um prazer ouvi-la. Nós temos ainda alguns minutinhos, fique à vontade.
Boa noite, meninas. Eu sou a Mila, aqui em Goiás. Achei que não daria tempo, mas ainda é possível falar. Eu estou com a Frida, né? Muito feliz aqui por ver algumas de vocês que eu não via há algum tempo. É muito bom estar aqui. Eu gosto muito da Melissa também. Hoje ela não falou, mas eu sei que ela está aí. Deixar um abraço para ela. O meu compartilhamento, eu não iria compartilhar porque eu não li a lição hoje, mas eu me lembro da época que eu li essa lição e também tiveram alguns encorajamentos aqui que as meninas falaram, né, que me fizeram recordar de algumas situações. Essa questão de estar flutuando é muita fé, né? A gente tem que ter muita confiança no Senhor para nos aventurarmos e mais do que isso, esperar o melhor dessa aventura. Porque quantas de nós não nutrimos pensamentos negativos o dia todo, né? Sempre quando a gente está em alguma situação, o desfecho pode ser positivo ou negativo. Mas muitas vezes a maioria das vezes eu fico pensando no negativo, que vai acontecer o pior. E quando a gente vê uma lição como essa, né, de flutuar, é você se entregar mesmo, é você ter coragem, né, de viver aquilo que o Senhor nos pede, a obediência que Ele nos pede. Fácil não é, nossa, não é mesmo. Mas eu tenho certeza que tudo que acontece nesse trajeto, até as coisas acontecerem como Ele deseja, até as coisas darem certo, é somente para nos moldar, somente para nos fazer saber lidar com aquilo que virá. Então, assim, o meu encorajamento é esse, para que nós não tenhamos medo de flutuar, de obedecê-lo, porque até mesmo quando as situações não saírem da forma como nós imaginávamos, faz parte dessa preparação daquilo que ele tem para nós. E, assim, uma coisa que acho que foi a Frida que falou, ou a Marta também disse isso, para a gente não tentar fazer as coisas com as nossas próprias mãos, com os nossos esforços, porque sempre não vai ser tão bem sucedido se nós estivermos dispostos a confiar nele. Muitas vezes até a gente vai conseguir algum resultado ou outro, mas o melhor só vem quando a gente caminha nessa ordem, né? Leva primeiro as coisas para ele, espera e depois dá um passo de fé. Eu estou muito feliz também pelos comentários no meu relatório dessa semana. Eu quero procurar escrever mais, priorizar mais o meu tempo. Eu vou responder todas que comentaram. Eu já vou deixar meu recado, esse recado aqui para quem for no blog, né, e escutar a reunião. Eu vou responder cada uma no momento certo e na medida que ele me orientar. Então, meu encorajamento é esse. Obrigada. Obrigada, Mila. Então, mais uma vez, meninas, muito obrigada por vocês terem, né, estado aqui conosco, obrigado pelo compartilhamento. E aquelas que irão nos ouvir, se sintam encorajadas a estarem conosco no próximo domingo. Estou muito feliz em ter novamente a Kiara, que está há muito tempo que a gente não havia, né, em nossas reuniões. Para nós é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. A Kemily de volta das férias. A Clarinha também já tinha um tempinho que não vinha. É um prazer, né, ter vocês aqui nesse dia. Vânia, Frida, Mila, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem estado aqui também. Nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser, com uma outra lição também. E eu tenho certeza que, assim como ele tem falado, tem nos ensinado, tem nos instruído, com essa nova lição também ele fará. E nós teremos muitos louvores para compartilhar aqui, para que possamos ser encorajadas e também encorajar. Um beijo, uma ótima semana, que Deus continue abençoando a cada uma de vocês.